Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Amém. A Tati estava falando, eu confesso que a ficha ainda não caiu. Ontem foi tudo muito agitado, né? E eu sei que a igreja sofreu junto comigo, que eu sofri aqui. Maiara estava aqui também, foram 2h20 de concílio, de perguntas e meu pai, tadinho, aqui na frente. Agora a gente ri de tudo, né? Mas meu pai aqui na frente agitado e nervoso, não podendo fazer nada. E eu aqui angustiado, já doido para acabar. Minha tia aqui na frente, tadinha, quase levantando e batendo no pastor que estava aqui. Acho que ela e todo mundo que estava aqui junto, né? E eu louvo muito a Deus por tudo que aconteceu ontem aqui, né? Pelo concílio, pelo culto. E realmente eu não sei nem explicar a sensação, mas a ficha ainda não caiu, tá? A ficha ainda não caiu. Essa questão do pastor Kleber, isso é muito novo, né? Mas a gente chega lá. Amém? Amém. Eu como sempre falo, eu estou muito feliz porque é mais uma conferência que chega ao final e triste porque é mais uma conferência que chega ao final, né? E nós começamos a nossa conferência de avivamento ano passado, foi a nossa primeira conferência, e essa está sendo a nossa segunda, e Deus tem feito coisas bem intensas nesse tempo, na nossa igreja durante esse tempo. E eu creio que o ano de 2018, enquanto eu estava aqui sendo ministrado pela Juliana, eu creio que o ano que vem vai ser um ano muito forte para a nossa igreja. Nosso pastor tem algumas ideias lindas que está surgindo no coração dele, e ele vai dividir isso com a igreja, e eu creio que será um ano novo para nós. Então que a gente possa realmente mergulhar naquilo que Deus tem separado para nós, amém? Amém. Juliana, que Deus abençoe você, o seu ministério, som do céu, viu? A gente sente muito forte o Espírito Santo aqui. Bom, que Deus abençoe vocês, tá bom, filho? Vamos nessa? Vamos nessa. Para variar, vou te dar 10 segundos, você vai fechar os seus olhos e você vai falar assim: Espírito Santo, abra a minha mente e abra o meu coração para aquilo que o Senhor quer falar para mim nessa noite. Você só vai falar isso para Ele, mais nada, tá bom? 10 segundos, vamos lá. Amém? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, verso 17. É um texto bem conhecido, um texto familiar de todos nós. E eu quero dividir um pouco o que Deus tem falado comigo a respeito desse texto. O tema da nossa conferência é Rompendo os Limites da Profundidade. E nós estamos falando o mês inteiro a respeito de buscarmos relacionamento com Deus. Nós vimos que é necessário que nós tenhamos essa busca pelo nosso lado pessoal, pela nossa vida pessoal, que nós tenhamos essa busca pela nossa vida espiritual. E eu quero falar um pouco hoje de 3 situações para que nós então possamos romper essa barreira da profundidade, sairmos desse comodismo que nós temos como cristãos, para que a gente então consiga viver e respirar aquilo que Deus tem para nós. E esse texto de Marcos capítulo 10, ele vai falar exatamente sobre isso. Existe esse desafio para as nossas igrejas, como nossas igrejas como um todo, de todas as denominações, chamado comodismo. Existe um comodismo espiritual da nossa igreja, de todas as igrejas, como um todo muito grande, que é o comodismo. Nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos ter uma sede em nossos corações, nós precisamos ter um coração completamente em chamas pelo que Deus pode fazer em nós. Ou nós entendemos que precisamos sair dessa inércia que a gente vive, para que a gente então experimente algo maior de Deus, ou nós vamos ficar a nossa vida inteira vivendo apenas do superficial que nós já temos.
É interessante porque muitos querem esse Deus do sobrenatural, muitos querem esse Deus dos milagres, muitos querem esse Deus que realiza coisas mirabolantes, mas poucos querem buscar esse Deus. Eu falo muito isso no nosso PG. Deus, você não vai encontrar Ele em prateleiras de supermercado. Você não vai encontrar o Espírito Santo em prateleiras de loja na Black Friday. Você não vai encontrar Deus assim. O Espírito Santo não é uma coisa que você vai achar numa prateleira, não é algo que você vai marcar horário para você ver, ou que você vai comprar ingresso para você ter acesso a Ele. Muitos querem os milagres de Deus, muitos querem o sobrenatural de Deus, muitos querem que Deus opere maravilhas, mas poucos querem poucos querem conhecer esse Deus, poucos querem ter relacionamento com esse Deus. Ser cristão não é termos uma vida igual ao zumbi. Quem aqui gosta de filmes de zumbi? 2. Já viram? Claro que ninguém viu um zumbi. Eu ia perguntar, você já viu um zumbi? Ninguém viu um zumbi. Mas como é que é o procedimento? Vocês já viram aquela pessoa que ela às 6 horas da manhã, o despertador toca, ela acorda, ela toma café, ela vai para o trabalho, ela almoça, depois ela volta do almoço, ela continua trabalhando, ela vai para casa, ela pega o trânsito, ela chega em casa, ela toma um banho, ela come alguma coisa, ela liga a televisão, vê o jogo do Botafogo, depois vai dormir. Isso não é vida, isso não é andar em novidade de vida. E Deus fala que Deus nos chama para andarmos em novidades de vida. Faz sentido isso? Romper os limites da profundidade significa que nós precisamos aprender a andarmos em novidades de vida. Deus tem coisas novas para nós. Nós não podemos estacionar na vida cristã, nós não podemos parar na nossa vida cristã e achar que aquilo que nós temos é bom e suficiente, porque Deus nos chama para algo muito maior do que isso. Deus nos chama para termos algo com Ele muito maior. Imaginem como deveria ser lindo quando Deus ele cria um homem, e a Bíblia fala que todo final de tarde Deus descia para conversar com o homem. Imagina a cena como deveria ser a coisa mais linda. O homem tinha a presença de Deus, conversando com ele diariamente. Esse é o desejo do nosso coração. Tem que ser o desejo do nosso coração. E aí eu pergunto para você, qual é a desculpa que você está dando para você não sair da sua zona de conforto? O que está faltando para você sair da sua zona de conforto e falar assim, não, eu quero buscar intimidade com Jesus? Vamos para o texto, Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, história bastante conhecida. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu tenho 3 pontos para variar. Eu queria dizer que para nós rompermos os limites da profundidade, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de buscar a Deus. Primeira coisa, aquele jovem, ele inicia corretamente, ele começa bem a sua história. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele sabe que Jesus é a única pessoa ali que tinha a total capacidade de dar a ele alguma resposta. Ele sabe disso, ele sabia disso.
Ele então vai ao encontro de Jesus. Isso eu acho muito interessante, porque ele sabia que apenas Jesus tinha a resposta para o que ele tanto queria. Isso é importante porque ele reconhece a necessidade de buscar a Jesus. E nós sabemos isso. Essa semana eu fiquei muito feliz com algo que eu vi no Facebook. Eu já contei aqui na igreja uma história, um testemunho, na verdade, na época da faculdade. Isso faz bastante tempo. Eu tinha uma colega que ela era muito viciada na noite, né? Então, todos os dias após a aula, ela saía para algum lugar, para dançar, para beber, enfim. E ela era tão viciada que, na noite, que ela passava mal quando ela não tinha nada para fazer depois da faculdade. E era impressionante, porque ela tinha um ritmo de vida muito intenso. Então ela trabalhava, ela chegava do trabalho e vinha para a faculdade, depois ainda saía e arrumava tempo para dormir, para depois fazer tudo de novo. E eu ficava estourado, porque eu tinha faculdade, trabalho, não aguentava fazer mais nada. Então ela tinha esse ritmo de vida, por muitos anos. E aí, uma vez eu conheci um filho de pastor também lá na faculdade, Fábio, e aí eu sempre tive muita dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de falar. E o Fábio, ele não, é dom dele. E aí, uma vez ele perguntou para ela assim: vem cá, você não quer ir para a igreja não? Você sai para todo lugar? Então, ela falou assim: não, eu só vou para a igreja quando eu tiver uns 70 anos, porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Beleza. E aí passou anos e anos. Essa semana eu tive uma surpresa muito agradável. Eu vi uma foto dela, ela na igreja, cultuando ao Senhor. E eu fui conversar com ela, ela falou assim: eu estou vindo na igreja tem uns 4 ou 5 meses, e tenho ido todos os domingos, todos os cultos, estou indo na escola bíblica, amém por isso. É vitória para Deus, amém? As pessoas sabem que é necessário buscar a Jesus. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem. A grande questão é que a maneira como nós vamos buscar a Jesus é que reflete a nós aquilo que nós queremos. Essa é a grande questão. Você só vai romper o que Deus tem preparado para você a partir do momento que você mergulhar no oceano de amor que Ele tem preparado para você. Amém? Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui gosta de praia? Praia todo mundo curte? Eu não curto muito não. Estou meio moreno no escritório, né? E eu acho interessante, a praia, ela tem algumas lições para nossas vidas. E a lição que eu acho mais bonita nela é que quando nós chegamos na praia, nós arrumamos, né, a nossa panela de farofa ali na areia, arrumamos as nossas coisas ali na areia, então nós vamos para a água, né? E aí quando nós vamos para a água, a gente começa a entrar e você, conforme você vai andando, a água ela vai subindo, não é isso? E as praias aqui de Niterói são muito limpas, então você consegue ver onde você está pisando. Amém? Amém? Amém não. Profetiza sobre a vida de Niterói para as praias. Então você vai andando e a água vai subindo, e você vai andando e ela vai subindo. Assim é o relacionamento com Deus. Quanto mais você se envolve com Ele, quanto mais você vai fundo com Ele, a graça dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle vai cobrindo você. E você chega a um ponto que você começa a colocar a água, ela começa a ficar no seu queixo. Você não consegue mais ter mobilidade dentro da água, onde ela leva, onde ela te traz, ela vai fazendo esse movimento, ao ponto que a gente chama banco de areia, né? Quando você pisa, você não está vendo mais nada, você pisa e o que acontece? Você afunda. Você afunda. E, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Na praia. Mas com Deus você pode fazer. Porque é isso que Ele quer de nós. Que você mergulhe com Ele o mais fundo que você possa. Que você vá cada vez mais fundo com Ele. Que você se envolva com Ele cada vez mais. Sem medo. Sem medo.
nós assistimos um filme chamado A Cabana, lá no grupo de jovens, nosso PG. Sem crítica, sem nada em relação ao filme. Mas tem uma cena do filme que mexeu muito comigo. Tem uma parte do filme que o personagem principal, ele tem uma experiência com a pessoa de Jesus, como se ele estivesse com Jesus. E Jesus, então, ele começa a caminhar sobre as águas, e ele leva esse rapaz para caminhar junto com ele. Ele fala para o rapaz: vem, como ele fez com Pedro, vem que eu estou aqui. Então ele sai do barco onde ele estava, ele começa a caminhar sobre as águas com Jesus. E ele caminha sobre as águas com Jesus. E passado um tempo no filme, quando eles retornam para casa, o rapaz, ele quer fazer a mesma coisa. Então ele começa a andar, ele tenta andar, mas quando ele pisa na água, ele começa a afundar. Jesus fala assim: comigo é muito mais fácil. Com Jesus é sempre muito mais fácil. Amém? Mas existe um outro lado dessa história. Ao mesmo tempo que ele reconhece Jesus, ele não estava disposto a fazer as mudanças que Jesus propôs a ele. Ele não estava disposto a mudar a sua mente, a mudar a sua atitude para seguir a Jesus. Eu pergunto para você: para que a gente ora então? Para que a gente lê a Bíblia? Para que a gente tem um ministério itinerante? Para que a gente toca então? Para que a gente vem à igreja? Se a gente não está disposto a mudar por Jesus, para quê? Qual o sentido disso então? É tempo da nossa igreja, é tempo da nossa geração como jovens, de entendermos que nós precisamos mudar por Jesus, que nós precisamos mudar o nosso pensamento, nós precisamos buscar o Espírito Santo, sim, nós precisamos buscar a Jesus, sim, nós precisamos buscar a presença de Deus o tempo inteiro, sim. Porque aí sim seremos um povo forte, porque aí sim seremos uma igreja consolidada, porque aí sim seremos uma geração pronta para enfrentar o mundo. Sem a presença de Deus nós não somos absolutamente nada, nada. A questão é que nós precisamos estar dispostos a mudar, e Jesus desafiou aquele jovem a fazer isso, só que ele não quis. Por que ele não quis? Porque era muito mais prático para ele. Igreja, vá mais fundo com Deus. Busque intimidade com Deus. Ore mais, adore mais, cante mais, leia mais. Viva mais o Espírito Santo. Não deixe que... Não deixe que visões engessadas do homem atrapalhem a sua intimidade com Jesus. Não deixe isso acontecer. Não deixe. O homem não pode medir o que nós temos com Deus. O homem não pode fazer isso por você. Nós somos o único corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Então é tempo de nós irmos mais fundo com Deus. Nós falarmos: Jesus, eu quero uma comunhão contigo. Eu quero mudar o meu pensamento. Eu quero sair de onde eu estou e ir mais fundo com o Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero mudar o meu pensamento. Porque é muito fácil quando você fala assim: Jesus, eu quero uma bênção. Jesus, eu quero algo. Jesus, eu quero alguma coisa. Eu quero que aconteça sobrenatural. Eu quero ver anjo voando para lá. Eu quero ver anjo voando para cá. Eu quero que aconteça alguma coisa. E Deus fala assim: beleza, então muda a tua vida, muda o teu pensamento. E você fala assim: não, aí não. Meu pai, ele usa uma analogia muito boa. Ele fala que a nossa vida é como se fosse um carro, e você senta
no banco e Jesus também. A questão é que nós deixamos Jesus no banco do carona, porque quem dirige a nossa vida acaba sendo a gente. Isso está errado. Se nós dizemos que nós confiamos em Jesus, então, querido, deixa Ele levar a sua vida. Para romper os limites da profundidade, nós precisamos abrir mão do nosso corrimão. O corrimão é o que mais atrapalha a busca de intimidade com Jesus. A Bíblia diz que o jovem ele se retirou triste dali, porque ele possuía muitos bens. E esses bens impediam que aquele jovem tinha acesso ao que Jesus tinha planejado por ele. Quando temos corrimão, nós preferimos segurar no corrimão do que acreditar em Jesus. Sabe por quê? Porque o ser humano tem um defeito disso aqui, ó. Quando você viu a expressão aqui? Fulano é igual a Tomé. Você acredita? Esse é o pior corrimão da nossa vida. Para que a gente rompa essa barreira, para que a gente abrace aquilo que Deus tem para nós, precisamos nos livrar dos nossos corrimãos. Juliana, eu tinha um problema com os negócios de corrimão quando eu ministrava. Graças a Deus me libertou disso. Sabe qual era o meu problema? Eu confesso isso da igreja. Não tenho problema com isso não. Eu ia ministrar, Mayara, e aí eu sempre fico muito nervoso quando eu vou ministrar adoração. Seja aqui na igreja, seja em qualquer outro lugar. Eu sempre fico muito pilhado. Desculpa, fico muito nervoso. Agora tem que mudar, né? Então o que eu fazia? Eu pegava o violão, eu sempre me escondia atrás do meu violão. Sempre. Então o Felipe pegava o violão, e aí eu falava assim: igreja! Todo mundo levanta a mão, vamos levantar a mão e vamos clamar ao Espírito Santo e tal. Eu falava umas palavras mais bonitas, mais difíceis e tal, porque aquele era o meu corrimão. Mas eu preciso entender que Jesus, eu não preciso de corrimão para alcançar Ele, eu não preciso de corrimão para chegar à presença do Pai. O corrimão me atrapalha a experimentar o que Deus tem para mim. Atrapalha demais, porque não faz parte do que Jesus preparou para nossas vidas. E aí, você começa a reclamar que Deus não te abençoa. Aí você começa a falar um monte de besteira, do tipo: ah, Jesus esqueceu, Deus não fala, Deus não me escuta mais. Deus não me abençoa. Deus não fala comigo. Por que é que Deus fala com a Tássia e não fala comigo? Porque você está cheio de corrimão. Porque você prefere acreditar em coisas que você pode encostar e botar a mão, do que acreditar na palavra de Deus para a sua vida. E isso está errado. Só que se você sabe porque você existe, e se você é tão seguro dos seus propósitos de vida, aí você vai começar a experimentar o mais de Deus para você. A verdade é que aquele jovem, ele não possuía os bens, mas os bens possuíam ele. Às vezes nós não possuímos os nossos corrimãos, mas os nossos corrimãos nos possuem. Essa é a grande verdade. E aí, o que tem atrapalhado você de experimentar o poder de Deus na sua vida? Qual é o corrimão que você está se agarrando tanto que você não larga, que está atrapalhando você de se conectar com o que Deus tem? Às vezes a gente fala assim: caramba, eu não consigo entender, a minha vida espiritual não cresce, as minhas coisas não funcionam, eu não consigo compreender nada, eu não consigo nada.
porque você está agarrado à caixinha de promessa, porque você está agarrado em programas de televisão que dizem que são cultos, porque você prefere 1000 vezes assistir uma mensagem no YouTube do que ouvir o seu pastor pregar, porque você não dá honra para o seu líder espiritual, por esses motivos, alguns deles. Corrimão nos afasta de Deus. E terceiro, para romper os limites da profundidade, nós precisamos nos render a Jesus. O jovem conhece e ele reconhece Jesus, ele sabe quem Jesus é, mas ele não se rende ao Mestre. E nós fazemos isso. Nós, por exemplo, nós conhecemos o Deus do Salmos 23, mas nós não buscamos o Deus do Salmos 23. Nós queremos apenas as bênçãos que Ele pode nos dar. Tem algo errado nessa relação. Se você acha que as bênçãos de Deus você pede pela internet, está errado. Se você acha que as bênçãos de Deus você pede... O Plínio tem de vez em quando ele solta umas frases que eu acho muito bacana, umas pérolas que é dele. Ele fala que os pedidos de Deus não é igual a revista da Avon, que você escolhe a página, você faz os pedidos de produto e depois de um tempo ele chega. Deus não é assim. E aquele jovem, ele sabe quem é Jesus, ele vai até Jesus, ele chama Jesus de mestre, ele reconhece o poder de Jesus, mas ele não tem a coragem de largar o que afasta ele de Deus. Todos nós temos isso. Todos nós temos alguma coisa lá no fundo que nos atrapalha a experimentarmos o verdadeiro poder de Deus nas nossas vidas. O que você tem dado ao Senhor para alcançar a profundidade com Ele? O que você tem feito a Deus? Eu costumo dizer que o que Jesus fez por nós, o seu sacrifício, a sua dor, a sua humilhação, nada do que a gente vier a fazer aqui vai chegar perto do que Ele fez. Nada, absolutamente nada. Mas isso não nos impede de tentar, de fazer, de dar o nosso melhor a Ele. E o nosso melhor, dar o nosso melhor, significa pegar o nosso coração e falar assim: Senhor, está aqui, ó, no teu altar, então você vai fazer com Ele o que o Senhor quiser. Esse é o nosso melhor para Jesus. E quando você faz isso, você libera o seu corrimão da sua vida, você entende que você precisa ter uma comunhão com Ele, e você entende que você está se rendendo a Jesus. E quando você faz isso, você destampa, você tira esse lacre da profundidade de Deus, e experimenta algo com Ele, experimenta as coisas novas que Ele pode te dar. Nós, cristãos, somos chamados para andar em novidade de vida, recebemos coisas novas de Deus. E Deus quer fazer isso com a gente, mas nós precisamos buscar a Ele. Nós precisamos abrir mão daquilo que atrapalha. E nós precisamos nos render a Jesus. Eu quero terminar dizendo uma frase de um pastor que eu tenho maior referência, depois do meu pai, claro, que é o Teófilo Reais. E o Teó tem uma frase que ele diz o seguinte: existe um lugar na presença de Deus que apenas conseguimos acessar quando nos rendemos a Ele tudo o que somos e tudo o que queremos ser. É um desafio que Deus está fazendo com você nessa noite. Não termina essa conferência achando que para você está bom, porque não está. Nunca está. Deus nos chama sempre para a gente ir mais fundo.
como um profeta descendo na casa do oleiro. Aquela passagem é maravilhosa, porque ela te dá várias lições. E quando a palavra diz que ele desce a casa do oleiro, significa que ele está indo mais fundo com Deus. E quando ele vai mais fundo, ele dá total liberdade para que Deus faça com ele o que Deus quiser. Se você quer buscar a Deus de verdade, se você entende que você tem alguma coisa que está te atrapalhando a experimentar o que Deus tem para você, e se você entende que hoje à noite você precisa se render ao altar de Deus, eu vou convidar você a estar aqui na frente comigo enquanto a gente canta essa canção. Enquanto a gente estiver cantando essa canção, eu vou convidar você a estar aqui junto comigo, junto com a gente aqui na frente. Entende que é um tempo novo para você, que é um tempo novo na sua vida. Kleber, mas eu sou cristão, a crente há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não esquenta com isso. Não estou falando disso, estou falando que você precisa ter uma vida nova com Deus, uma vida de intensidade com Ele. E se você quer as bênçãos do Pai, está na hora de você largar o corrimão que atrapalha você de receber com Ele. Amém? Enquanto a gente estiver cantando, eu vou convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você vem aqui na frente, sem medo, sem vergonha, sem nada. Só vem, para que a gente possa orar junto de você. Amém? Pode levantar desse lugar, estar aqui na frente, a gente está orando junto de você. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar, o meu viver, que sejam todos pra ti. Oh,
Mais alguém? A gente vai orar. Se você entende que você precisa buscar mais de Deus, se você entende que você precisa se render aos pés do Senhor, que você precisa soltar do corrimão para você experimentar as bênçãos de Deus, pode sair do seu lugar, Felipe. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Nós vamos orar pela sua vida. Que você, a partir dessa noite, você fala assim: eu quero as bênçãos de Deus para mim. Eu estou pronto para experimentar o mais de Deus na minha vida. Eu estou pronto para experimentar o mais de Deus nos meus dias. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, nada disso. Nós estamos nesse momento de rendição ao Senhor Jesus. Então se renda aos pés do Senhor. Reconheça isso a Ele. Vamos cantar. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu voz. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Espírito Santo de Deus, Pai, nós entregamos esses corações aqui, Pai, em Tuas mãos. Corações que reconheceram a necessidade de buscar a Tua presença, de soltar corrimão, de se render aos pés do Senhor Jesus, para que eles experimentem o Teu mais, para que eles experimentem as Tuas bênçãos mais intensas das suas vidas. Que seja, Pai, um tempo novo na vida de cada um. Que seja, Espírito Santo, um tempo de renovo. Que seja um tempo, Pai, de renovo, de fé, de esperança. Que eu possa derramar em cada um deles, ó Pai, a certeza de que o Senhor está abraçando cada um deles. Que eles possam retornar para os seus lares convictos daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, sabendo que eles podem sim vencer qualquer dificuldade para buscar uma vida de profundidade contigo. Pai, que isso não fique só na nossa conferência, mas que fique, Pai, no nosso dia a dia, que fique, Pai, em cada detalhe daquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês grandemente.